Olá para você que me assiste, vamos brindar a vida? E hoje eu terei o grande prazer, a grande satisfação de trazer aqui ao canal Amplo Espectro a análise da obra Modesta Mignon, que é o último conto aqui do volume 1 da Comédia Humana, de Honoré de Balzac. Acredito que Modesta Mignon possivelmente seja o mais interessante conto, entre outros contos muito interessantes também. Acredito que rivaliza aí com A Chaquipelot, né? La Chaquipelot são os dois contos aí mais interessantes do La Chaquipelot, que tem aqui resenha no canal, só procurar aqui, já tem falando dele. E a Modesta Mignon tem, digamos assim, um sabor muito especial, né? Por isso faz um tempo que eu li, então vou ter que puxar pela memória, peço desculpas aí por eventuais esquecimentos de nomes de personagens, assim como também a questão da pronúncia. Eu não conheço a língua francesa, então vou fazer aqui o que é possível. Peguei um resumo para tentar me ajudar a rememorar, um resumo aqui na internet para rememorar um pouco a história, e vou acrescentando as lembranças. É uma história assim saborosíssima, pitoresca, e daquelas que é bem típico do Honoré de Balzac, deixa você com a mão suando, né? A primeira coisa interessante é que aqui inclusive o resumo vai falar sobre isso. É como se a Modesta Mignon é como se fosse um amor virtual, né? Um amor virtual sem internet, né? No tempo em que não havia internet. Então, para você que não é contextualizado historicamente em relação ao Honoré de Balzac, o Honoré de Balzac construiu toda uma longa obra da comédia humana. São muitos livros como esse calhamaço aqui. Esse aqui é só o volume 1 de mais de 20 volumes. E todos escritos justamente num período ali que varia entre a era napoleônica e a era pós-napoleônica. E então pode-se dizer que já tinha havido a Revolução Francesa, já havia um início de primeiramente um republicanismo, depois a substituição por uma era napoleônica onde havia a restituição da monarquia, né? E posteriormente conversão em império e por fim a volta da república, né? Do republicanismo. Durante todo esse período, né, que pode-se dizer ali século XIX, há uma degradação, algo muito evidente ao longo de todos os contos do Honoré de Balzac, essa relação delicada e conflituosa entre aristocracias e a burguesia emergente. A burguesia emergente querendo se assumir como classe dominante, como nova classe dominante, e as antigas aristocracias do antigo regime decadentes, porém ainda mantendo uma pose ou mesmo ainda tentando segurar e resistir ao poder, enfim. E toda uma questão também conflituosa cultural, porque a burguesia emergente certamente, por mais, digamos, inveja que tivesse das antigas aristocracias, não tinha a mesma classe, né? Isso é muito tratado ao longo da obra do Balzac, essa distinção de modos, né, temperamento, inclusive do que ele diria assim, de ter um ar mais romanesco, menos prosaico, né? E no caso aqui, a gente vai ter um caso de um amor virtual. Você vai ter a Modesta Mignon uma das filhas de um nobre decadente, veja como eu falo que tem essa ligação, né, o tempo todo na obra. É um nobre que é decadente sob o prisma econômico, né, tá cada vez inclusive tendo que abandonar a família e confiar a família, a esposa e as duas filhas, a uma espécie assim de um braço direito dele, uma pessoa de muita confiança, que eu não me recordo aqui o nome ao longo da obra. Ele confia a família aos cuidados dessa pessoa, e ele mesmo vai ao mundo explorar, tentar recuperar a fortuna que ele perdeu. E a Modesta Mignon é a filha mais nova. A filha mais velha, veja, a partir do momento que esse braço direito do personagem que é o pai, que é o Carlos Mignon de La Bastille, né? Esse personagem que é o braço direito dele, que eu não me recordo aqui o nome, assume a responsabilidade pela família do patrão, vamos dizer assim. Ele se imbui de todo tipo de cuidado, né, com a mãe e com as duas filhas. E esse cuidado mostra bem o Honoré de Balzac ao longo da obra, é um cuidado até excessivo. Mas antes de adentrar propriamente até
desculpa o salto aqui, né? Mas antes de adentrar propriamente a narrativa do enredo, é interessante mencionar o quanto dessa obra tem ligação direta com a vida do Balzac, né? Vamos começar por aí. Eu estava falando do Balzac, vamos falar sobre a ligação do Balzac com a produção dessa obra. Porque o Balzac, ele mantinha uma relação à distância, veja como eu falei, né? Uma relação à distância com a condessa de Hanska, e que vai, porventura, inclusive, se tornar a esposa dele. Só que o início da relação dele com a condessa se deu de forma muito intrigante. A condessa escrevia para o Balzac, apaixonada pela capacidade de escrita do Balzac. Lembremos que na época, no século XVIII, não havia maneira, as pessoas, muitas mantinham correspondência sem nunca ter visto pessoalmente a outra, né? E era o caso, a condessa se apaixonou pelo Balzac pelo que ele escrevia, mas nunca o tinha visto presencialmente, e escrevia para ele de forma apaixonada, querendo conhecê-lo, e ele já um escritor célebre, mas ignorava as cartas da condessa. Inclusive, nem acredita, ele recebia muitas cartas de muitas fãs, vamos dizer assim, ele nem levava a sério a veracidade daquelas cartas, de que de fato aquilo pudesse ser escrito por uma condessa à distância, né, de uma condessa de uma outra nação, no caso da Polônia. E aí, ele, depois da quarta, quinta carta, né, que ele vai passando a carta para os assessores dele, ele nem vai se entretendo em ler, ele finalmente resolve levar a sério aquelas cartas, porque vê que está havendo uma frequência e que a pessoa insiste seriamente de que é uma condessa. Então ele começa a dar atenção, e aí, veja, por conta disso ele conhece o amor da vida dele, a pessoa que vai se tornar a esposa dele. E a condessa começa a escrever um conto baseado nisso. Começa a mandar para ele um conto de um casal que se conhece à distância, e que basicamente a ideia é de que uma jovem, tal qual a condessa, escreve para um poeta, e apaixonada pelo poeta, e o poeta não responde, né? Não corresponde às respostas, passa por um subalterno responder por ele. E quando o Balzac começa a ter acesso a esse conto da condessa, que vai ser a esposa dele na vida real, né, o Balzac começa a achar aquela ideia interessante. Ele acha que no começo ele começa a enviar para a condessa adendos, críticas, como ela poderia melhorar aquele conto. E no final ele fica tão empolgado com a história que ele para aquilo que ele está escrevendo e fala: não, peraí, deixa que eu mesmo escrevo esse conto. Pediu autorização para a condessa cedeu, e ele resolveu escrever, e resultou em Modesta Mignon, que é, de certa forma, inspirado, não é propriamente um biográfico, mas é inspirado, muito inspirado no início da história pessoal do Balzac com a condessa de Hanska, da Polônia. Não por acaso ele faz uma dedicatória no início da obra, né, à condessa, falando, até tenho aqui a dedicatória: a polonesa, filha de uma terra escrava, anjo pelo amor, demônio pela fantasia, criança pela fé, velha pela experiência, homem pelo cérebro, mulher pelo coração, gigante pela esperança, mãe pela dor e poeta pelos teus sonhos. Então, ele já faz aquela dedicatória apaixonada por aquela que vai se tornar a esposa dele na vida real, e a história, obviamente, é impregnada dessas circunstâncias pitorescas, né, que pareiam com a vida real, mas não revelam a totalidade, porque o Balzac fez alterações. O Balzac fez com que a jovenzinha apaixonada pelo poeta, no caso o Canales, né, que é o papel, o tal poeta que seria, digamos, correspondente ao próprio Balzac, ela não é correspondida pelo poeta e acaba, digamos, sendo correspondida pelo assessor do poeta, tal qual a vida real até então. Mas aí, veja, o que acontece é que o Balzac introduz fatores de complexidade à história. Faz com que esse assessor acabe se apaixonando genuinamente pela tal condessa. E sempre pairando dúvida se ela é realmente uma nobre ou não, mas ele chega a uma paixão, um estado de paixão que para ele já não faz diferença se ela é rica, se ela é pobre. Uma paixão genuína, né? E ao passo que o poeta, o Canales mesmo, é um frio calculista, né? Um safadão que só vai se envolver de forma
conveniente, se ela realmente for uma nobre e puder lhe trazer algum benefício à fortuna, enfim. Então vai ter todo esse aspecto de um amor à distância, em que a jovenzinha tá escrevendo, acha que está escrevendo para o poeta, mas na verdade está falando com o assessor do poeta, e durante boa parte do conto, o poeta mesmo despreza, não está nem aí, né, para as cartas, e só vai se interessar quando começa a desconfiar que de fato ela é realmente uma condessa. Né? E ao passo que o seu assessor, que é o Ernesto Labrière, ele, ao contrário, está genuinamente apaixonado e para ele pouca diferença faz se ela tem dinheiro ou não. Então se cria todo um triângulo amoroso interessantíssimo. Né? Agora, veja, voltando então ao enredo da história, né? O pai da Modesta Mignon, que é o Carlos Mignon de Labrière, que é realmente aí um nobre que era rico e que foi perdendo a fortuna, como aconteceu com quase toda a nobreza, né, ao longo do século XVIII, ele teve que sair, explorar o mundo, buscar novas maneiras de fazer fortuna e abandona, é obrigado a confiar a família, a esposa e as duas filhas a esse capataz, esse braço direito que eu não me recordo o nome. Né? E aí esse braço direito digamos, passa a ter um cuidado triplicado, né? Trata as três como se fossem pérolas preciosas, né? Aos cuidados dele. Só que para um azar terrível, as circunstâncias vão acontecendo de forma que coisas terríveis vão acontecendo com a mãe e com a filha mais velha. A filha mais velha se envolve com um safadão aí que engana ela e ela acaba, por uma série de circunstâncias, perdendo o gosto pela vida e morrendo, se matando, ficando doente, coisas desse tipo. Então, há a perda de uma das filhas, e com isso a mãe, por desgosto, acaba cega. Né? Tudo isso acontece ao longo da história, essa tragédia toda com a família Mignon, né, do Carlos Mignon. Então, o capataz que fica encarregado de cuidar da família passa a ter, então, um cuidado à enésima potência com a única que restou saudável, que é justamente a Modesta. Então, ele passa a ser um pitbull que cerca ela de todos os lados e não quer que ela se envolva com nada até que ela possa ser, o pai possa retornar e aí sim cuidar do casamento dela, como era típico os casamentos de conveniência de nobreza da época. Só que, como se sabe, né, não se tem controle sobre a paixão e a menina ela começa a se apaixonar pelo poeta, o Melchior de Canales, um renomado poeta da época, tal qual era o Honoré de Balzac, né, como escritor, e o Melchior de Canales era um poeta do tipo calculista, aquele tipo que já estava tentando, ele tinha inclusive uma amante que estava muito bem enfronhada na alta corte, e ele usava daquela influência para adquirir ainda mais status, e ele tinha uma relação inclusive com ela, com essa mulher casada e muito bem conceituada na corte, e era como um investimento para o Canales. O Canales é um poeta calculista, frio e calculista. Né? O que ele escreve para adocicar os corações das jovenzinhas inocentes, mas ele mesmo não sente nada daquilo que ele escreve. Né? O Canales é um verdadeiro canalha, né? Vamos dizer assim. E aí ele recebe muitas cartas de muitas fãs, entre elas de uma fã que se diz aí, né, filha de um nobre, mas ninguém leva a sério, claro, exatamente como na vida real aconteceu com o Honoré de Balzac. Só que, em troca de cartas, o Labrière, que é o assessor que fica responsável por responder as cartas do Canales para as tais jovens apaixonadas, no caso específico da Modesta Mignon, ele começa a sentir uma pureza nela, começa a se interessar de verdade pela beleza das palavras dela. E aí ele tenta, no início, inclusive, desmotivá-la, mostrar que tenta, digamos, incorporar o que seria o verdadeiro Canales, advertindo ela de que muitas vezes os poetas não creem de fato naquilo que escrevem, né? Tentando diminuir o peso da paixão da menina, para que ela não sofra, né? No começo é assim que o Labrière entra na história, né? Ele tenta apaziguar a paixão da menina, porque sabe que se trata de um verdadeiro legítimo safadão, canalha, o tal poeta que é objeto de paixão da menina, né? Mas ele vai ficando com pena dela, porque vai vendo que ela está realmente apaixonada, legitimamente apaixonada,
E ele vai tentando, de certa forma, se envolver naquilo, acaba sendo envolvido por aquilo e tentando proteger a menina daquela paixão. E a curiosidade começa a bater à medida em que eles vão trocando cartas, vão ganhando intimidade. E aí ele acaba marcando um encontro para finalmente conhecê-la fisicamente, né? E quando isso acontece, aí já era. Ele se vê completamente apaixonado e para ele pouco importa se a Modesta realmente é ou não filha de um nobre. Ele diz, não me interessa, eu estou completamente apaixonado por essa mulher, né? Enquanto isso, o Canales começa a despertar possibilidades na cabeça do Canales de que de fato ela seja uma filha de um nobre. Começa a querer investigar o caso. E aí, do outro lado, a família, o Pitbull fica ali do lado tentando identificar a mãe, que cega, a primeira que começa a perceber que a filha está apaixonada porque ela toca piano de uma maneira inspiradíssima, e aquilo é suficiente para, mesmo cega, ela ser a primeira a perceber que a filha está apaixonada. Uma pessoa não apaixonada não tocaria dessa forma piano, né? E aí se começa a pairar um série de interrogatórios em cima da menina, de quem é esse cara que você está apaixonada. Nós cercamos você, protegemos para que você só pudesse se casar quando seu pai voltasse, né? E no entanto você está aí toda inspirada, né? Não, quem é esse safado? A gente vai pegar esse miserável para saber quem é. E aí acaba se descobrindo que é o poeta, o famoso ilustre poeta Canales, né? Só que mal sabe ela que, na verdade, não é o Canales, que ela está se correspondendo com o assessor do Canales, o Ernesto Labrière. E aí, digamos, essa história o circo vai se fechando, né? Até o momento em que o pai retorna, com uma fortuna enorme, que ele readquiriu, conseguiu se reerguer. Então a história se torna legítima, ela realmente passa a ser herdeira de uma grande fortuna, e além do que ela já era nobre. E, obviamente, tudo isso desperta no Canales, que vai começar a investigar mais a fundo, né? Desperta no Canales uma enorme vontade de efetivar aquela paixão e se casar com a menina para poder ser aí um nobre, né? E até abdica imparcialmente do seu... Tenta levar a banho-maria a relação que ele tem, a influência com a grande duquesa que está enfronhada na corte, que inclusive o sustenta e mantém ele uma vida nababesca, né? E aí, assim... É muito interessante, porque se começa a criar um problema, porque o pai descobre, né, que, na verdade, se tratam de duas pessoas e não uma só. Ela, na verdade, estava se correspondendo com o Labrière. E o pai conhece pessoalmente o Labrière e vê que é um cara que, por mais que não seja um poeta ilustre, por mais que seja um mero subalterno, é alguém, de fato, efetivamente apaixonado pela filha dele. Então, no fundo, o Carlos Mignon nutre o desejo de que a filha... um desejo oculto, ele não expressa isso, né? É um desejo oculto que a filha se afirme, se firme com o tal Ernesto e não com o Canales, que ele conhece e vê que é alguém mais frio e calculista, né? Mas a história vai, digamos, fazendo com que o leitor se sinta... como é típico do Balzac, né? Você vai ficando contra a parede, meu amigo, porque aí ele acaba organiza-se um encontro entre os três, né? Quando a menina descobre que foi enganada esse tempo todo e que, na verdade, quem respondia às cartas não era o poeta, aquilo causa nela uma repugnância, uma raiva, uma revolta enorme do pobre coitado do Labrière, que é o único que está genuinamente apaixonado por ela. E então ela começa a, de propósito, espezinhar em cima do Labrière e a investir no Canales. E o Canales, obviamente, que está ali tentando ver se consegue um casamento conveniente, se imbui de toda a vaidade possível e já considera aquela briga ganha, né? Tudo isso é descrito de forma majestosa pelo Balzac, né? Como só ele sabe escrever. E ainda mas aí, para piorar, de repente surge um terceiro pretendente, já que o Carlos Mignon voltou enriquecido. Na mesma hora surge um terceiro, um nobre, o Duque de Hérouville, né, interessadíssimo em poder conhecer a jovem Modesta para poder também desposá-la, né, e casar com ela, pedir a mão dela, enfim. E aí ficam 3 pretendentes, a situação fica constrangedoríssima e certamente dos 3, o que tem menos chance seria justamente o único que está genuinamente apaixonado por ela, que é o subalterno Labrière, porque afinal de contas nós temos de um lado um grande e nacionalmente conhecido poeta, e do outro lado um nobre, um duque conceituadíssimo da alta sociedade, e o Labrière não era nada, era ninguém, né, enfim.
Então, e ainda para piorar, a Modesta pisando na cabeça dele porque se sentiu enganada por ele esse tempo todo, ele se fazendo passar pelo poeta em correspondência com ela. Então, a história vai indo nesse sentido, né? Nessa direção. Você vai vendo as injustiças que ela vai cometendo, pisando na cabeça do Labrière e alimentando esperanças tanto para o Canales quanto para o Duque. Até que a situação piora porque a tal duquesa, que era influência do Canales, descobre que o seu amante está ali, saiu de Paris para ir numa cidade do interior buscar uma possível pretendente, aquilo deixa ela furiosíssima, e aí ela mesma vai pessoalmente lá, quer dizer, aí complica ainda mais a situação, ela vai pessoalmente lá atrás do Canales para saber que história é essa, o que ele está fazendo lá. Então, quando ela chega lá e ela é uma mulher mais velha, mais madura e com mais modos, mais elegância e imponência, né? Ela causa, vamos dizer assim, na linguagem comum hoje, né? Ela causa e intimida, e ao mesmo tempo ela joga olhares terrivelmente que fuzilam a Modesta. A Modesta se sente ali, ela vê que mexeu no vespeiro, né? E o Canales, nessa hora, tem que retroceder tudo que investiu na Modesta e voltar de rabinho entre as pernas para a duquesa, porque ele sabe que ali ele tem o pão certo dele, garantido, né? A vida nababesca dele garantida, e a Modesta era apenas uma jogatina, né? Um jogo de sorte ali. Então é menos um pretendente, né? Ele já morre, né? Na história, assim, já põe o rabinho entre as pernas. Mas aí tem a questão do Duque. Só que o Duque, realmente a menina não consegue criar nenhuma empatia pelo Duque. O Duque é um cara bem mais velho que ela e, enfim, tá entretido em outros assuntos. E gradativamente o Balzac vai canalizando a situação para que não reste, para que ela vá, digamos, tendo que amornar a dor dela, depois de humilhar muito o Labrière, claro, né? Mas o Labrière sempre muito gentil, cortês, e ali se prestando, mesmo sendo feito de capacho da menina mimada, né, da nobre, ele vai aceitando tudo passivamente, sempre é muito apaixonado e desesperançoso em relação à possibilidade de realmente ser correspondido. E a gente vai ficando muito emocionado quando lê essa situação na obra, até que culmina ao final do conto. A Modesta acaba se rendendo, inclusive, aos conselhos do pai, e diz, não, realmente... eu vou escolher justamente aquele que eu mais espezinhei ao longo do conto, né, que foi o Labrière, e que de fato ele é que mais tem a ver comigo. Aí era quem, de fato, com quem ela havia se correspondido esse tempo todo, trocando cartas de amor. Então termina de uma maneira belíssima, claro, né, um amor correspondido adequadamente. O Labrière veja, o mais interessante é que o Labrière ele se casaria com ela mesmo que ela fosse muito pobre. Para ele já não interessava mais isso. O que interessava era ela, né, a beleza, a graciosidade, a pureza com que ela estava genuinamente interessada na poesia, que não era nem dele, que era do Canales, né? E, enfim... E a história se fecha de uma maneira bonita e poética. Então, não deixa de ser... E, ao mesmo tempo, né, vai instigando... Eu assim, com certeza estou empobrecendo muito. Aqui é um conto que vale muito a pena ser lido, porque ele vai deixando você angustiado, nervoso, à medida que vai transcorrendo a obra. É bem verdade que boa parte do começo desse conto digamos, muitas descrições de paisagem. Então, é um conto que exige de você uma certa diria, perseverança, né? No começo você pode achar tedioso ter que ler muita descrição da cidade onde se passa a obra, e a mansão, porque a casa onde a família Labastide, né, do Carlos Mignon, vai ser acolhida por esse capataz aí do nobre, do Carlos Mignon, era a casa que o Balzac pessoalmente sonhava, né? Viver, de fato, ele acabou comprando uma casa e fazendo exatamente nessa região uma casa conforme ele descreveu na obra. Então ele perde inúmeras folhas do conto descrevendo o bosque, descrevendo a casa, e tudo isso pode ser de fato muito tedioso porque não tem relação com a história. Mas passada essa fase da descrição, você vai entrar num conto maravilhoso,
delicioso, pitoresco e muito emocionante, né? De deixar sua mão suada, justamente por todas essas circunstâncias de um amor que digamos, correspondido, mal correspondido, né? Porque é correspondido com a pessoa errada, né? Então, algo que hoje no mundo da internet talvez seja bem mais comum de se encontrar, né? Você acha que está falando com uma pessoa, mas na verdade está falando com outra, não é a pessoa do avatar da foto. Né? Aconteceu isso naquela época, como de fato aconteceu na vida real do Balzac, que também, assim como o Canales, passou as correspondências que recebia para um assessor, né? Só que no caso do Balzac, ele rapidamente assumiu a correspondência para si e casou com a tal condessa da Polônia, condessa de Hanska, né? Então, a vida, a arte imitou a vida nesse caso, mas não de forma não perfeita, né? O Balzac fez pequenas alterações para tornar a história mais interessante e intrigante. Mas não deixa de ser muito interessante saber que a inspiração para um conto tão pitoresco, tão esdrúxulo, vem de uma realidade pela qual o autor passou. Né? Isso não deixa de ser muito interessante. Recomendo demais, demais a leitura, não só da Modesta Mignon, como de toda esse volume aqui do Balzac, o volume número 1. Pretendo, uma vez que eu tenha a possibilidade de ver os outros volumes, pedir para você que acompanha aqui o canal, ler o campo de descrição do vídeo, se possível ajudar o canal, apoiando, seja com apoio mensal através do Apoia-se, seja com apoio avulso através do Pix. Né? Convido você também a participar dos grupos, estão aqui no campo de descrição tem os links, né? Estão bem legais, a gente está trocando todo tipo de informação, né? Influências, e ao mesmo tempo convidar você para me seguir no Instagram, no Facebook, enfim. É isso, gente, espero aí que tenha sido proveitosa aqui essa análise e que espero que tenha servido aí de incentivo para que você leia, né? Busque a leitura, porque sem dúvida tenha a certeza e a convicção de que as minhas análises, elas empobrecem as obras às quais eu faço referência, porque são obras muito boas e que merecem ser lidas, e não teria aqui como eu, em 30 minutos, conseguir reproduzir com essa riqueza toda. É isso, gente. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar. Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final. Foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.